Voltando, sejam todas muito bem-vindas de volta. Parte 2. Eu tenho que tomar uma água, tomar um café, ir ao banheiro. Muito bem, vamos para 2. Deixa eu só assentar aqui. Pronto. Então, na primeira parte da nossa aula, a gente falou sobre o Tesouro Americano, com alguns exemplos de aplicações, com algumas características específicas que a gente tem que se atentar, ou a taxa de juros americana especificamente. Temos aí um site para acompanhar essas informações também. E agora nós vamos para a renda fixa americana de título privado. Mesma coisa quando a gente aprendeu lá sobre renda fixa aqui no Brasil, né? Renda fixa de título público, Tesouro Nacional. Renda fixa de título privado, aplicações bancárias. O que nós vamos perceber aqui nessa parte da aula é que o mercado americano, quando a gente fala de aplicações de renda fixa privadas, aquelas negociadas em coisas, investimentos internacionais, você vai ter uma diversificação maior, só que elas vão ser unificadas em uma mesma aplicação. Então, você vai conseguir ter mais diversificação com uma mesma aplicação. E é claro que a gente vai ter critérios de avaliação semelhantes ao que a gente olha aqui na renda fixa no Brasil. Diferença nos Estados Unidos. Não vamos comprar a aplicação de renda fixa privada através do ativo de origem. Gente, dá só um minutinho, por favor. Prontinho. Tinham dois gatos querendo se pegar aqui. Enfim. Daqui a pouco eles iam pular aqui na câmera e derrubar alguma coisa e ia ficar gravado. Então, para a gente passar vergonha, é melhor botar isso para fora. Então, aqui nos investimentos de renda fixa internacional, principalmente os privados, você vai ter mais quantidade de aplicações de forma mais diversificada em uma mesma aplicação, tá? E aí a gente vai entender agora, nessa segunda parte da nossa aula, sobre os bonds. Então, agora, a gente vai entender como funciona a renda fixa americana para os títulos privados. A palavra bond vai vir de obrigação. Na verdade, quando você faz qualquer aplicação, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, quando você empresta dinheiro para alguém, isso é um bond, isso é uma obrigação. Aqui no Brasil a gente não fala obrigações, né? A gente fala títulos. Títulos públicos, títulos privados, títulos do governo, títulos de banco. Mas no fim do dia são todos bonds, né? Então você tem todos eles sendo obrigações. Você emprestou o dinheiro para alguém, esse alguém precisa te devolver o dinheiro mais a rentabilidade acordada por aquele período de tempo estipulado em contrato. Vale ressaltar que todas as vezes que eu faço uma aplicação que empresto dinheiro para um terceiro, eu tenho prazo, eu tenho ali o vencimento, eu tenho investimento mínimo, eu vou ter imposto de renda, todas aquelas características que a gente viu na renda fixa brasileira. Qual vai ser a vantagem dos bonds? O bond, ele unifica CDB, LCI, LCA e debentures. E aí, para a gente entender como esse mercado funciona, a gente precisa lembrar um pouquinho o que é CDB, LCI, LCA e debenture. Tá? Então, CDB, certificado de depósito bancário, você empresta dinheiro para o banco ou para os bancos, dos mais diversos. LCI, letra de crédito imobiliário. Através do banco, você empresta dinheiro para o setor imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. Através dos bancos, você empresta dinheiro para o agronegócio. E debentures, você empresta dinheiro para empresas privadas através do banco que vão te pagar bons rendimentos. E aqui, quando a gente fala das debêntures, eu quero pegar esse ponto específico das debêntures brasileiras, porque vocês vão perceber que, apesar de ser aplicações de renda fixa americana, vai lembrar muito debênture, muito mais do que os CDBs. Porque o CDB é você emprestar dinheiro para empresas privadas do setor financeiro, principalmente ali os bancos. Enquanto, quando eu falo de debênture, eu posso estar emprestando dinheiro para empresas privadas, só que a questão é que vão emprestar para empresas privadas de setores diferentes. Então, os bonds, eles vão lembrar muito debêntures, tá? Vai lembrar muito ali
tanto o CDB quanto o debênture. O que vai mudar para você entender se parece mais um CDB, mais uma LCI, uma LCA ou uma debênture, é o que essa aplicação está investindo, tá? Então, vamos pensar o seguinte, o bond é uma aplicação que você está fazendo de renda fixa privada e dentro dele você vai entender, eu estou emprestando dinheiro para empresas financeiras, eu estou emprestando para empresas diversas, eu estou emprestando para empresas do setor de minério, saneamento, e eu vou mostrar aqui com alguns detalhes também para vocês entenderem melhor, tá? Então, vamos começar a entender primeiro o que são os bonds americanos. Títulos são títulos de dívidas emitidos por governos. Repara que eu até coloquei como tradução, né? Títulos são títulos. Não. Bonds são títulos de dívida emitidos por governos, empresas ou instituições dos Estados Unidos para captar recursos. Até aqui, muito parecido com o Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debênture. Em troca, o investidor recebe o pagamento de juros periódicos e o valor investido de volta no vencimento. Tudo igual, nada novo. Funciona como um empréstimo. O investidor empresta dinheiro ao emissor, ou seja, quem está pegando dinheiro emprestado, e recebe juros. Baixo risco comparado às ações, né? Mas aqui eu gosto de destacar que depende muito de quem é a ação, qual é a ação que você está comprando, qual é a debênture, qual é o CDB, qual é o bond que você está comprando. Às vezes é melhor você comprar as ações da Petrobras do que os bonds ou debêntures da Petrobras, tá? Primeiro, porque uma debênture ou um bond, nesse caso aqui da Petrobras, custa em média R$10.000. Enquanto uma ação da Petrobras, você vai pagar uma média de R$50. Tá? Então, isso faz diferença também. Especificamente, os bonds eles vão ser mais seguros, por exemplo, se eu estiver comparando com o Tesouro Direto. Então, se eu estiver comparando, por exemplo, um bond americano do Tesouro Direto americano e um bond do Tesouro Brasileiro, ou seja, se eu estiver comparando entre comprar um Tesouro Brasileiro e um Tesouro Americano, é óbvio que o Tesouro Americano vai ser melhor do que o nosso. A nossa barreira de compra pode ser o câmbio, a moeda, né? Porque você está pagando em dólar. Então, isso pode ser uma diferença. Então, quando você vai comprar o Tesouro Americano, você vai desembolsar pelo menos ali $10, ou quase R$60. Quando você vai comprar o Tesouro Selic, por exemplo, no Brasil, você vai ter que desembolsar pouco mais de R$160. Então, mas eu estou comprando um tesouro inteiro, né? Um percentual ali do Tesouro Nacional por 160 e poucos reais. Enquanto no Tesouro Americano, estou comprando só 10%. Você está comprando 10% do ETF, mas a compensação está diversificando na economia mais segura do planeta. Então, isso faz diferença. Usado para diversificação e proteção de patrimônio. Os títulos americanos são considerados referência global em segurança e estabilidade. Então, isso também é um outro ponto que faz muita diferença na hora que você vai colocar na sua carteira esses investimentos. Aqui eu estou falando de bonds americanos, mas você tem o que a gente chama de eurobonds. Eurobonds porque você consegue comprar títulos de dívida da Europa através de ETF. Hoje também dá para fazer isso. Você consegue comprar ETFs de bonds da Inglaterra, né? Então, você consegue comprar de outros países também. Então, a gente acaba comparando, né? É melhor comprar aplicações do Brasil, aplicações dos Estados Unidos, da Europa, de Londres. O que é melhor? Então, aqui, pensando em qualidade, os americanos vão ser realmente os melhores, certo? Então, vai fazer sentido a gente também ter eles na nossa carteira. Tipos de bonds americanos, porque não existe só um tipo, existem alguns tipos. Então, você tem aqui títulos do governo, que são os Treasury Bonds, que a gente viu na aula anterior e nas outras aulas, que são os principais. Bilhetes do Tesouro. Bruno, bilhete? Como assim bilhete? Gente, vocês vão pegar traduções assim, tá? Quando você jogar lá no Google Tradutor, você vai pegar uma tradução como bilhete, nota, dívida, obrigação. Mas colocou o nome do Tesouro Nacional Americano, é Tesouro, tá? Então, você vai ter os bonds do Tesouro. Os bonds do Tesouro é o Tesouro que a gente viu na primeira parte da aula. Então, você vai ter o T-Bill, o T-Note, o T-Bond e o Treasury Inflation Protected Securities, ou os TIPES, que são os títulos atrelados ali dentro da inflação. Então, a gente viu isso na aula anterior, né? Você vai ter um título de curto prazo, médio prazo, longo prazo e para proteger da inflação.
Esse daqui eu não vou entrar mais porque a gente viu na primeira parte da aula. Então, é mais do mesmo. Só para vocês saberem que é considerado bonds o tesouro. Tesouro americano é bonds, obrigação, certificado, título. É um bond, tá? E aí você vai ter as diferenças entre eles. Aí a gente vai ter os títulos corporativos, a gente vai falar desses, inclusive, emitidos por empresas privadas para financiar suas operações. São divididos em grau de investimento, empresas sólidas com baixo risco, exemplo, Apple, Microsoft, Alphabet, que é a dona da Google, você vai ter Nvidia, que é de tecnologia, você vai ter Tesla, você vai ter várias empresas americanas que são empresas sólidas com baixo risco. Você vai ter as high yield. A gente já ouviu esse yield aqui. Lembra do dividend yield? Alto dividendo? Aqui é a mesma coisa. Então, é alto dividendo. Pagam juros mais altos, mas tem maior risco de inadimplência. É o que nós chamamos de junk bonds. Quero contar uma historinha muito rápida aqui para vocês, tá? Vamos pensar o seguinte. Quando o americano ele está pensando em comprar aplicações, ele pode comprar aplicação do próprio país, dos Estados Unidos, como ele pode comprar de aplicações de mercados emergentes como o Brasil. Aí ele vai olhar o seguinte. Primeiro, o poder de compra dele. Então, o americano tem um poder de compra de 6 para 1. Então, hoje, com um dólar, ele consegue comprar 6 vezes mais aqui no Brasil, porque o nosso dólar está muito alto comparado ao real. Outro ponto que ele vai olhar, grau de risco daquela economia que ele está colocando o dinheiro dele. Então, ele tem Estados Unidos, que é o que a gente chama de mercado doméstico. Todas as vezes que vocês, se vocês quiserem marcar isso, é muito importante. Todas as vezes que vocês ouvirem mercado doméstico, é o seu país de origem, ou é o país de origem da aplicação. Tá? Então, ele pode investir no mercado doméstico, investir no próprio Estados Unidos e ganhar a taxa de juros americana, que é 4,25, 4,50. Ou ele pode ir atrás de um junk bond, que são ativos de risco ou países de risco, como o Brasil. O Brasil hoje está pagando 13,25 na taxa de juros. Se comparado à americana, é quase 3 vezes mais. Só que aí que está a questão. Por que o Brasil está pagando uma taxa de juros tão alta? Porque nós estamos com sérios problemas econômicos. Inflação alta, desemprego, alimento caro, nosso dinheiro se desvalorizando, uma política que não está conseguindo controlar a inflação, comentários políticos muito ruins. Então, quando você começa a olhar para tudo isso, você começa a pensar, será que realmente aqui, podendo investir no meu país, nos Estados Unidos, é melhor eu comprar aplicações aqui dos Estados Unidos, que são mais seguros, mesmo sendo menos rentáveis, ou é melhor eu correr risco com um junk bond, com um país emergente que está passando por problemas como o Brasil? Só que aí, como eu vou olhar que meu dinheiro vale 6 vezes mais, eu posso investir menos, mas investir nessa economia, ganhar essa taxa de juros e ainda me proteger aqui. O americano, ele pensa muito assim, tá? Então, o junk bond é aquela aplicação que ele vai te pagar um rendimento mais alto, porém você também tem um grau de risco mais alto dentro da aplicação, certo? Você tem os títulos municipais, que são os munis, emitidos por estados e municípios americanos para financiar projetos públicos. A gente não tem acesso a esse tipo de aplicação nem via ETF. Tá? Isso aqui é muito particular de cada estado americano, quando eles querem fazer uma reforma estrutural dentro de um estado, dentro de uma cidade. Então, isso é mais difícil de ser encontrado e a gente nem vai ter aí através de ETF para comprar. Você vai ter títulos de agências e hipotecas emitidos por agências governamentais como Fannie Mae e Freddie Mac, geralmente ligadas ao setor imobiliário. Fannie Mae e Freddie Mac são empresas do setor imobiliário americano, tá? É como se fosse as nossas empresas aqui de financiamento imobiliário, tá? É a mesma coisa só que lá nos Estados Unidos. Vai lembrar muito as nossas LCIs, letra de crédito imobiliário, tá? Então, você vai ter aqui, ó, grau de investimento sólido seriam as debêntures de alta qualidade, os bons de títulos públicos seria o Tesouro Direto aqui no Brasil, os corporativos podem ser tanto CDBs, quanto poderiam ser as debêntures de grande qualidade, tá? Então, você vai ter coisas muito parecidas aqui pelo Brasil, tem que interpretar ali o que você está vendo. Então, por exemplo, agências e hipotecários. O hipotecário está ligado ao setor imobiliário. Então, vai lembrar muito mais as nossas LCIs aqui no Brasil.
Você não vai encontrar muitos investimentos de bonds atrelados ao agronegócio, porque não é parte do mercado americano. Tá? Nós, Brasil, somos o celeiro do mundo. Eu falei isso para vocês há um tempo atrás, quando a gente estava aprendendo sobre fundo de agronegócio, lá na renda variável dos fundos imobiliários. O Brasil é o celeiro do mundo, nós somos os grandes produtores de muitas culturas de alimento. Então, a LCA, o CRA, o FIAGRO, são aplicações mais voltadas para a nossa economia. É muito comum que economias diferentes, né, americana, europeia, inglesa, tenham aplicações próprias, porque depende muito da cultura também do país. Tá? Então, aqui no Brasil, você vai ter LCA, CRA, Fundo de Agronegócio, investimento direto no agro, lá não tem. Então, você não vai encontrar aqui, por exemplo, um bonde relacionado a empresas do setor de agronegócio. Você pode ter empresas voltadas para o setor de alimentos, mas isso não é bem agro, tá? Porque o agro engloba muito mais coisa. Terra, produção, safra, não é bem assim. Tanto é que no Brasil você tem o mercado de agro e você tem as empresas do setor de alimentos. Então, empresas do setor de alimentos, Camil, M. Dias Branco, Josapar, JBS, Minerva Foods, empresas de ações voltadas para alimentos. E você tem o agro, fundos de agronegócio, LCA, CRA, voltado para o agro como um todo, não só para um tipo de alimento ou uma empresa voltada somente para o segmento de alimento. Lá nos Estados Unidos, a parte agro fica em defasagem, porque não é parte da cultura deles. O que você vai ter são empresas voltadas para alimentos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir empresas de bolsa de valores, de ações do setor de alimentos com agronegócio. Não é a mesma coisa, tá? Os títulos de empresas e agências podem oferecer retornos maiores que os títulos do Tesouro, mas com mais risco. Escada de risco e retorno. Tá? Então, a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, Tesouro Direto é a aplicação mais segura do Brasil, depois vem os CDBs. Aí vem LCI, LCA e Debenture. A gente sabe que o Tesouro paga menos em rentabilidade, mas é o mais seguro. Depois tem o CDB, que paga um pouquinho mais, mas é um pouco mais arriscado. A LCI e LCA é isento de imposto de renda, mas é um pouco mais arriscado, então acaba entregando um pouco mais de rentabilidade. Debentures são mais arriscadas, mas pagam rendimento maior. Aqui é a mesma coisa. Cada título tem um grau de risco e retorno diferente. O Tesouro Americano vai ser mais seguro e menos rentável. Aí você tem os bonds. Os bonds, dentro dele, você vai ter bonds mais seguros, bonds mais arriscados. Os mais seguros vão pagar menos, porém mais do que o Tesouro, e os mais arriscados vão pagar mais, bem mais do que o Tesouro, inclusive, porém você tem um risco maior embutido ali na compra. Então, se atentem a isso também. E se você pegar hoje no Google jogar ETFs de renda fixa, ETFs de bonds, vai aparecer uma série de ETFs diferentes para você comprar, tá? Hoje eu vou trazer um específico que eu tenho ele na carteira, acho ele muito bom, e vocês vão entender o porquê também. Como que funciona a rentabilidade desses bonds? A gente está acostumado aqui no Brasil com os bonds ou com os nossos CDBs, LCIs, LCAs e debêntures com 3 formas de rentabilidade diferentes. Pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Né? Então, você tem tesouro pré, pós e híbrido, você tem CDB pré, pós híbrido, LCI, LCA, debêntures. Então, a gente tem ali atrelado a uma taxa fixa, que são os pré-fixados, atrelados a um indexador, Selic, IPCA ou CDI, e você tem os híbridos, que geralmente você tem IPCA mais alguma coisa. No americano, você tem 2 formas diferentes de rentabilidade. Primeiro, pelo pagamento de juros, que são os cupons. Então, vocês vão escutar muito essa história de cupom. Cupom é a taxa de retorno. Alguns títulos pagam juros fixos semestrais, que são definidos no momento da compra. Olha só, vai lembrar para a gente CDB pré-fixado com juros semestral. Debenture pré-fixada com juros semestral. Tá? Por exemplo, um T-Bond, que é o Treasury Bond, né, o título de 30 anos do governo, com taxa de 4% ao ano, paga 2% a cada semestre. Então, você colocou $100
ele virou 102 dólares no primeiro semestre, ele te paga esses 2 dólares e aí começa a render os outros 2% sobre os 100 dólares que ficou, tá? É por isso que, infelizmente, você tem essa questão de não vai ficar rendendo sobre o montante, vai ficar rendendo sobre o que sobrou. Então, a cada 6 meses ele vai te pagar ali, desses 4%, ele vai te pagar 2%. Então, digamos que a taxa de juros americana hoje ela está em 4,25, ela vai para 4,5. Nos primeiros 6 meses ela vai te pagar 2,25, nos outros 6 meses ela vai te pagar 2,25. Tá? Então, é um pré-fixado. Você vai estar garantindo, no momento que você comprou, você vai comprar aquela taxa de juros que está disponível e a cada 6 meses ela vai te dar metade dessa taxa. Alternativa B, pela valorização do mercado secundário, que para mim eu acho que é a parte mais difícil. Os preços dos títulos variam conforme a taxa de juros do mercado. Então, taxa de juros do mercado está mais alta, ele se valoriza, taxa de mercado cai, ele sofre para baixo. Então, quando as taxas de juros sobem, o preço dos títulos cai. Quando as taxas de juros caem, o preço dos títulos sobe. É um mercado inverso, tá? Se o investidor compra um título quando os juros estão altos e os vende depois que os juros caem, ele pode lucrar com uma valorização. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês aqui dos treasuries. E eu vou mostrar de novo para a gente fixar melhor essa informação. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Bill. Quando for pesquisar Bill aqui, não vai aparecer, tá? Eu acho que eu falei isso para vocês em alguma aula, não lembro qual. Não aparece Bill. Então, você vai ter que vir aqui no Google e digitar ETF Bill para aparecer o nome todo para você poder copiar. Ó, SPDR, Bloomberg, 3 meses, Tesouro Bill. Você vai copiar essa informação, vai vir aqui e vai jogar ele aqui. Quero mostrar uma coisa específica para vocês, que vocês têm que tomar muito cuidado. E o que eu vou mostrar aqui serve para os tesouros, mas serve para qualquer CDB. Serve para qualquer bond. Eu estou falando CDB, mas é bond. Qualquer bond americano. Olha só a cotação de 6 meses do Bill. Vamos pegar de novo essa parte aqui da nossa apresentação. Os preços dos títulos variam conforme a taxa de juros do mercado. Quando as taxas de juros sobem, o preço dos títulos cai. Quando as taxas de juros caem, o preço dos títulos sobe. Agora vamos pegar isso para olhar na cotação. Então, olha só. Aqui eu tenho o Bill, que é o tesouro de 1 a 3 meses. Reparem que ele faz isso aqui, esse movimento. Você tem queda, aí valoriza no mês, acontece alguma coisa aqui, cai o preço, o mês começa a passar e se valoriza, acontece alguma coisa aqui, ele cai de novo, começa aqui embaixo, novo mês, valoriza, cai. Isso é um movimento dos tesouros. Tá? Dos tesouros, da renda fixa como um todo. Bruno, por que que está em queda, aí valoriza, aí cai? Foi aquilo que eu falei para vocês. Ele está pagando uma taxa ao ano. Se você dividir essa taxa por 12 meses, você tem a taxa mensal. Então, quando você começa o seu mês, o título está aqui embaixo. Então, digamos que você comprou aqui embaixo. Aqui é comprar na baixa ou comprar na queda. Conforme o mês vai passando, ele vai se valorizando. Quando ele se valorizar aqui em cima, ele vai pagar o dividendo. Então, ele paga o dividendo aqui embaixo. Aí ele vai voltar a se valorizar no mês. Aqui ele se valoriza no finalzinho do mês, paga dividendo aqui. Volta a se valorizar. Ele está se valorizando todo mês. Então, é por isso que na apresentação eu coloquei. Quando a taxa sobe, o título cai. E quando a taxa cai, o título sobe. Tá? Você tem que se atentar que você tem um dia específico para comprar. Porque senão você vai comprar caro. Então, por exemplo, se eu deixar para comprar lá no finalzinho do mês, eu vou passar o mouse aqui para vocês verem a data. Ó, 30 de setembro. Quando que cai o preço? O preço cai em 1º de outubro. E cai, tipo, 50 centavos de dólar. Ó, caiu. Se você comprar aqui no dia 1º/10, você vai pagar R$ 91,46. Se você espera chegar até o final do mês, você vai pagar R$ 91,80. Aí cai de novo. R$ 91,48. Aí sobe.
91,76. Se eu faço isso para um ano, fica mais perceptível ainda, olha só. Então, você tem que tomar bastante cuidado quando você for comprar, para você comprar no momento certo. Então, antes de sair comprando, veja a cotação. Não saia comprando sem observar as informações antes, tá? Isso é muito importante, senão você vai comprar caro e você vai gastar mais dinheiro do que deveria, certo? Então, aqui na apresentação, foi exatamente isso que eu quis mostrar para vocês. Se o investidor compra um título quando os juros estão altos e os vende depois que os juros caem, ele pode lucrar com uma valorização, tá? É óbvio que eu não quero que vocês comprem e vendam, mas caso vocês forem vender, vocês também têm que se atentar a isso. Então, a ideia é que você compre na baixa, né? Não é queda, compre na baixa e leve ele para se valorizar no decorrer do mês, tá? Claro que eles também têm riscos. E aqui eu tenho que pontuar alguns riscos que são bem importantes vocês saberem. Risco de juros. Se as taxas de juros do mercado subirem, o preço dos títulos cai, o que pode gerar prejuízo para quem vende antes do vencimento. Isso é uma coisa que acontece aqui no brasileiro. A gente chama isso de marcação a mercado. Se você compra hoje, vamos pensar um cenário hipotético. Digamos que você compre hoje eu vou falar CDB americano, tá? Mas é bond. Digamos que você compre um CDB americano que está te pagando 4% hoje. Aí, lembra que essa taxa é fixa, tá? Você vai levar ela até o vencimento. 4% ao ano até o vencimento. Aí vence daqui 5 anos. Então, todo ano vai render 4% durante 5 anos. Só que o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa na economia americana, as taxas de juros subiram. E a taxa de juros americana, a Selic americana, a Fed Rate, que é a taxa de juros americana, aumentou para 6%. Vamos pensar o seguinte: você tem um CDB americano que te paga 4% ao ano. E você tem o Tesouro americano agora te pagando 6%. Para quem está comprando do outro lado, vocês acham que eles vão preferir quem? Você que está vendendo um CDB de 4% e é uma aplicação ligada a bancos, empresas e automaticamente é mais arriscado, ou comprar o Tesouro americano, que é a aplicação mais segura do mundo, que está pagando 6% ao ano com menos risco. A pessoa do outro lado vai querer comprar o Tesouro americano. Por quê? Está pagando mais e é menos arriscado. Então, se você tentar vender uma aplicação que te paga 4% ao ano, quando a taxa de juros americana está em alta, você vai perder dinheiro do seu investimento. Agora, digamos que o tempo passou, a sua aplicação paga 4% ao ano, a taxa de juros americana está controlada, a inflação está controlada e ela caiu a 2%. Se você, neste momento, for tentar vender a sua aplicação que paga 4% ao ano, e o Tesouro americano estiver pagando cerca de 2%, ou a taxa de juros americana estiver na casa dos 2%, quem estiver do outro lado vai olhar que está comprando de você uma aplicação que está pagando 4%, ou o Tesouro americano que está pagando 2%. Então, como essa pessoa ela vai querer ganhar mais rentabilidade, ela vai preferir a sua aplicação. E é aí que está a grande questão. Se você vender neste momento, você vai lucrar com a queda da taxa de juros americana, porque a sua aplicação está pagando mais. Tá? Então, isso é um ponto de atenção que nós temos que ter. Se você vai comprar um título americano, principalmente na renda fixa, você precisa se atentar à taxa de retorno. Tá? É 4% ao ano, 5% ao ano, você vai ficar mais ou menos nessa média, tá? 3, 4, 5. Não é igual ao Brasil, você vai pegar CDB pagando 110% do CDI, ou quase 14% ao ano, 13% no Tesouro. Não é igual, porque a nossa taxa Selic é muito mais alta do que a taxa de juros americana. Então, você vai pegar no máximo ali, ó, 3, 4, 5, mas isso é muita coisa, tá? Porque a economia americana não leva a taxa de juros a 2 dígitos igual ao Brasil. Então, é assim, é 4, 4,5, 5, no máximo, assim. Então, quando você tem 4,5, 5, você vai encontrar alguns CDBs americanos, os bonds americanos, te pagando mais. Se você compra e leva até o vencimento, você vai ganhar mais também. Risco de crédito. As empresas podem falir e não pagar seus títulos, por isso é importante olhar a classificação de risco dada por agências como S&P e Moody's. AAA, AA, triplo B, duplo B, B, a gente viu isso, lembra? Rating, nota de crédito.
Isso não é uma invenção brasileira, é americana. A gente falou sobre isso lá na renda fixa brasileira. A mesma coisa aqui. A gente está comprando a aplicação de renda fixa, só que nos Estados Unidos. Os critérios são os mesmos. Qual é a nota da aplicação? É um triplo A? É um duplo A? É um A? É um triplo B, duplo B ou B? Você vai ter que olhar isso também. Porque empresas no mundo todo podem quebrar. Então, uma boa empresa hoje, amanhã ela pode ter um problema e quebrar. Risco cambial para investidores brasileiros, a variação do dólar pode impactar os retornos, né? Porque se o dólar cair, os ganhos podem ser reduzidos. Então, agora, se você comprou com dólar em queda e a aplicação se valorizou, você está tendo dois tipos de valorização. Está tendo a valorização da taxa de juros americana e está tendo a valorização do câmbio. Digamos que quando você comprou a sua aplicação, o seu CDB americano, você comprou 100 dólares. E na época o dólar estava 5 para 1. Então, você tinha 500 reais transformados em 100 dólares e comprou essa aplicação. A taxa de juros lá estava em 5%, então sua aplicação está rendendo 100 dólares a 5% ao ano. Só que hoje o dólar está batendo 5,81, já bateu 6,30. Então, além de você ganhar com o investimento, né, com a rentabilidade, você está ganhando com câmbio também. Porque a sua aplicação, que antes foi feita 500 reais para 100 dólares, agora são 100 dólares que valem quase 600 reais. Fora a variação e valorização da sua aplicação, tá? Risco de liquidez. Alguns títulos podem ter baixa liquidez, dificultando a venda antes do vencimento sem perdas. Vale para o Brasil também. Se você comprar uma aplicação que ninguém conhece, não tem muita liquidez, é de uma empresa mais arriscada, é uma aplicação que tem uma nota muito ruim. Então, a aplicação está te pagando 14, 15, 16, 20% ao ano, mas ninguém sabe quem é a empresa, você corre o risco de não ter liquidez nenhuma, não tem ninguém do outro lado que comprar se você for vender. Então, tome bastante cuidado. Repara que é os mesmos critérios que a gente olha aqui no Brasil para CDB, LCI, LCA e debenture. Mesma coisa. Os títulos do Tesouro são considerados praticamente sem risco de crédito, mas ainda estão sujeitos a variações de preço conforme a taxa de juros muda. Parece que a gente até está falando de Brasil, né? Porque é realmente muito parecido. Vantagens dos bonds americanos. Segurança e estabilidade, especialmente nos títulos do governo, igual aqui no Brasil, só que você está investindo na economia mais segura do mundo. Previsibilidade de renda, porque os juros são semestrais, garantidos em muitos títulos, né? Tudo lá é muito pré-fixado. Diversificação internacional, reduz a dependência da economia brasileira. Proteção contra crises, títulos são ativos defensivos em períodos de recessão. Então, a gente faz muito isso, né? Quando a economia aqui no Brasil está muito complicada, a gente compra título americano para garantir de segurança. Os títulos do Tesouro americano são considerados um refúgio seguro em crises financeiras globais. Tá? Então, aqui vale ressaltar que título público, título privado são os mais seguros dos Estados Unidos e do mundo. Agora, se tem uma crise muito séria nos Estados Unidos, aí não tem para onde você correr, né? Porque aí é um risco global. Aí só se você investisse em outro planeta. E, infelizmente, isso não está disponível para a gente ainda. Quem sabe no futuro, mas provavelmente a gente ainda não vai ver isso. Mas, então, aqui a gente está falando da economia mais segura do mundo, onde você está fazendo uma reserva de caixa muito mais segura, em aplicações seguras. Então, a gente compra CDBs brasileiros com a ideia de que eles são seguros, rentáveis, e eles são. Porém, quando a gente está comparando com o mercado americano, são melhores do que os nossos. Tá? Desvantagens também, né? Antes, deixa eu colocar aqui como investir nos títulos americanos. Trouxe alguns códigos que a gente viu na aula anterior. Então, aqui a gente tem o BIL, o IF e o TLT, que são os títulos do Tesouro. Mas eu trouxe um cara específico aqui que eu gosto muito, e a gente vai falar sobre ele, que é o LQD. O LQD são títulos corporativos de grau de investimento. Tá, Bruno, grau de investimento o quê? Alto, baixo? Só tem grau de investimento? Senhoras. Muitas vezes, quando você for ler alguns materiais sobre aplicações financeiras, você vai ter essa descrição aqui. Grau de investimento. Tá, grau de investimento que? Alto, baixo? Grau de investimento. O que é o grau de investimento? Quando você está falando sobre Estados Unidos, grau de investimento significa boa qualidade. Quando você já pega uma aplicação que está 100 grau de investimento, é uma aplicação ruim. Então, grau de investimento, eles colocam como se fosse uma nota mesmo. Olha, é uma aplicação boa, é uma aplicação segura, tem grau de investimento. Agora, quando você pega uma aplicação que está escrito aqui, 100 grau de investimento, significa que é uma aplicação ruim, que é uma aplicação arriscada, tá?
Então, pelo grau de investimento, é isso. É uma empresa ou são empresas de boa qualidade. E existe o HIG, que é o High Yield Bonds, que são de maior risco, mas tem um dividendo mais alto. Não gosto muito desse daqui, trouxe muito mais para poder falar isso para vocês. Não gosto muito desse tipo de aplicação, porque quando fala High Yield Bond, é obrigação de maior dividendo, dividendo mais alto. Mas para conseguir te entregar esse resultado melhor, vai ter que correr mais risco. Sendo bem sincero, o LQD já faz isso para você com bem menos risco. Ele te traz bons dividendos com menos risco. Então, aqui eu trouxe porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês entenderem também, tá? Mas a gente vai ter o LQD. O LQD, ele vai ser a nossa versão americana do CDB de liquidez diária. Só que ao invés de você emprestar dinheiro para um banco, você vai emprestar dinheiro para várias empresas ao mesmo tempo dentro de uma mesma aplicação. Então, é como se o Banco Inter tivesse criado um CDB de alta qualidade. E nesse CDB de alta qualidade, ao invés de ter somente a aplicação do Banco Inter, ele vai pegar CDBs de várias empresas. Então, ele vai pegar da Petrobras, ele vai pegar da Sanepar, de saneamento básico, ele vai pegar outras petrolíferas, ele vai pegar empresas de alimento, ele vai pegar setor bancário, vai pegar vários setores diferentes, vai fazer um combo e vai te vender com um código de CDB de alta qualidade. Esse é o LQD. O LQD faz a mesma coisa. É claro que eu vou mostrar para vocês aqui o detalhamento dele, quanto custa, dividendos, só para vocês entenderem que ele vai ser uma única aplicação, já reduz tudo que você teria que comprar na renda fixa americana. Tá? Porque aqui no Brasil a gente procura CDB, mais de um CDB, né? Porque eu tenho CDB de liquidez diária, eu tenho CDB de liquidez para 2 anos, 3, 4, 5, 10, eu tenho alta qualidade, baixa qualidade, aí eu tenho LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio, eu tenho as debêntures das empresas, cada uma separadinha, então eu tenho debêntures da Petrobras, da Taesa, da Klabin, separadas. O LQD, ele cata toda essa galera, junta, só que nos Estados Unidos, com as empresas de lá, e coloca tudo isso numa mesma cesta. Então, quando você compra o LQD, você está comprando toda essa diversificação. E eu, particularmente, gosto muito dele e vou mostrar o porquê para vocês. Estratégia de uso dos bonds. Reserva de emergência em dólar, letras do tesouro de curto prazo, para liquidez e segurança, por exemplo. Diversificação e proteção, os T-bonds para estabilidade em crise, que são os títulos lá de longo prazo do tesouro. Aposentadoria, bons de longo prazo com garantia de renda fixa futura, tesouro, mas também tem títulos ali que tem uma rentabilidade futura. Ganho com juros e valorização, comprar títulos quando os juros estão altos e vender quando caem, aqui para quem vai vender. Então você pode usar os bonds, nesse caso, para conseguir uma boa reserva financeira, uma diversificação de moeda estrangeira. Isso faz muita diferença na estratégia de qualquer investidora, tá? Vamos conhecer o LQD. Então, o LQD é o E-Shares e-Box ETF de títulos corporativos com grau de investimento, ou seja, ótima qualidade. Esse cara hoje custa $107,60, né? Então, ele custa algo em torno aí de uns quase R$600 aqui no Brasil. Só que ele é de altíssima qualidade. Está tendo uma variação positiva, né? Dividendo também positivo. Tem uma taxa de operação, como eles chamam lá, mas aqui seria uma taxa de administração, de 0,14. Quando a gente aprendeu sobre fundo de investimentos na renda fixa, eu falei que elas têm taxa de administração, taxa de custódia, que essas taxas podem ser altas, né? 0,75, 1%, 1,25%. A taxa de despesa desse cara é 0,14. É muito, muito baixa pela qualidade que ele tem, tá? E como eu sempre falo para vocês, se clicar aqui, ele manda para o site do relatório da aplicação, tá? Então, só clicar aqui que você vai para o site da aplicação. Quem é o LQD, né? Investindo em bonds corporativos americanos. Então, vamos lá. Você não vai ter assim, eu estou investindo em um bond de banco. Eu estou investindo em um bond de hipoteca. Eu estou investindo em um bond de empresas de petróleo. Não, você não vai ter desse jeito. Você vai ter assim, ó.
Investindo em bons corporativos americanos. Empresas são corporações. Então, você está investindo em empresas através de um ETF de LQD. Aqui, ele diz que o Sherry's Box Investment Grade Corporate Bond é como se fosse uma aplicação de alta qualidade. É, né? Na verdade, na tradução, uma aplicação de alta qualidade. De títulos corporativos de grau de investimento. Então, grau de investimento, alta qualidade. Emitido pelo eShares, que é da BlackRock. O eShares é um índice da BlackRock, que é uma das maiores empresas do mundo. Invista em títulos de dívida de grandes empresas americanas e multinacionais. Tem aqui uma outra característica que é muito interessante a gente saber. Quando você compra um CDB aqui no Brasil, uma LCI, uma LCA, uma debênture, você está investindo dentro do próprio país. Não tem como você investir fora por um CDB, uma LCI, uma LCA. Quando você investe no LQD, você está investindo em uma empresa que dentro dela tem várias aplicações, não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos também. Então, você pode estar investindo na economia americana, mas fora da economia americana também, tá? Aqui o objetivo principal acabou apagando, mas é fortalecer a sua carteira de investimentos com ativos de renda fixa de grau de risco baixo, tá? O LQD permite que o investidor tenha exposição a uma carteira diversificada de títulos corporativos sem precisar comprar cada título individualmente. Gente, isso aqui, ele é específico para o caso de cada um de vocês. Vou explicar um pouquinho melhor. Quando você está começando a investir, você tem muita informação, né? A gente sabe, porque a gente conversa aqui no privado, no particular, a gente fala, nossa, muita coisa, muita informação. Sim, muita coisa, muita informação, muito título. Só que, às vezes, você pode começar a investir em outra economia usando uma aplicação que faça tudo isso para você ao mesmo tempo. O LQD é este cara. Ao invés de eu sair comprando vários CDBs, várias LCIs, várias LCAs e várias debêntures, eu consigo ter somente esse fundo. Por que eu estou falando fundo? Porque o LQD é um ETF. ETF é fundo. Então, dentro do fundo não existe só uma aplicação, existem várias aplicações e a qualidade dessas aplicações pode ser diferente aí de ETF para ETF, de bond para bond. Então, o LQD, ele unifica muitas empresas dentro dele e só ele sozinho, já valeria por toda a sua carteira de investimento de renda fixa nos Estados Unidos. Então, eu trouxe esse especificamente porque ele é uma boa alternativa de investimento para a gente. Então, ao invés de você ficar comprando ali, vou falar alguns nomes de empresas americanas, tá? Ao invés de você ficar comprando Apple, ao invés de você ficar comprando Amazon, ao invés de você comprar BlackRock, o SP não, desculpa, o SP não tem nada a ver com isso, mas ao invés de você comprar outras empresas americanas, você pode comprar um LQD que dentro dele tem tudo isso, tá? Um outro ponto importante, quando você vai comprar um bond, um CDB americano ou uma debênture americana, você vai ter que desembolsar entre 10 mil a 50 mil dólares. Então, a gente está falando de quase 300 mil reais. Nós podemos comprar bonds, mas vamos lá. Você pegar 300 mil reais e comprar uma aplicação dos Estados Unidos é um pouco arriscado. Para não dizer muito arriscado no longo prazo. O LQD, você consegue comprar toda essa diversificação que eu vou mostrar para vocês com 10 dólares. Ou seja, pouco mais de 50 reais. Então, mesmo que você tenha 50 mil dólares para investir, eu ainda prefiro que você faça isso em forma de ETF, aos pouquinhos, de 10 em 10 dólares, porque esse cara já está fazendo tudo o que você precisa na sua carteira. Tem só ele? Óbvio que não. Mercado americano tem ETF de bond a dar para um pau. Tem muito ETF. Mas só esse daqui, para vocês que estão começando no mercado internacional, tá de ótimo tamanho. E mesmo depois que vocês forem investidoras mais experientes, eu vou falar que vocês ainda vão gostar dele. Por quê? Eu tenho o LQD há 5 anos na minha carteira de investimentos. O LQD, ele sempre entregou um bom retorno. É um retorno médio, não é um baita de um retorno. Ele não oscila tanto o tamanho, então você não vai ter uma baita de uma valorização, ele vai cair, não. É médio, porque é a média das empresas. Então ele traz um equilíbrio para a sua carteira que compensa esse dividendo, que também não é alto. E lembra que aqui a gente não estava falando de dividendo, porque quando a gente investe na renda fixa no Brasil, a gente não está esperando dividendo, não tem.
A gente espera valorização, não tem dividendo. A diferença da aplicação americana é que você vai ter dividendo. Esse dividendo é em dólar, toda aquela história, mas você está conseguindo ter uma aplicação na sua carteira que só com 10 dólares você já diversificou no mercado inteiro, tá? Você pode vir a ter outros ETFs de bonds corporativos, de governo, pode. Mas só esse daqui, se você quiser comprar só esse, já é o suficiente, tá? Até você ganhar na malícia do mercado, levar alguns anos de experiência como investidora, tá bom? Esse cara já vai fazer bem o papel da renda fixa americana. Então, o ideal é que você tenha os títulos do Tesouro, cada um deles, né? BIO, SHV, SHY, TLT, IEL. Tenha um de cada um, vá comprando um pouquinho de cada um, e o LQD, para renda fixa, tá? Já vai ser de grande ajuda e já vai fazer uma baita diferença na sua aplicação. O LQD é composto por títulos corporativos de grau de investimento, ou seja, de ótima qualidade, ou seja, empresas bem avaliadas por agências de riscos como a S&P, que é a Standard Poor's, a Moody's e a Fitch. Lembra? A gente falou sobre elas aqui em Investimento em Renda Fixa Brasil. Só que elas são americanas, né? Principais características dos títulos no LQD. Empresas sólidas e confiáveis como Apple, Microsoft, JP Morgan, Amazon e etc. Títulos com vencimentos variados, curto, médio e longo prazo, e você não precisa se preocupar com isso, porque lembra, é um ETF que tem um gestor. Quem cuida disso é o gestor, não é você. Pagamento de juros regulares, que são os cupons, né, as rentabilidades, que geralmente são mensais. E exemplos de empresas que emitem títulos dentro do LQD. Apple Inc. Inc. é de indústria, tá? Para quem não sabe, Inc. é de indústria. Microsoft Corp, que é corporation ou corporação. JP Morgan Chase e Company, que é o JP Morgan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos do mundo. Amazon.com Inc. Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Os títulos do LQD são mais seguros que os junk bonds, pois possuem menor risco de calote. O que eu quero dizer aqui? Eu sei que agora, senhora, você pode ficar um pouco desanimada, mas eles dão de 10-0 no Brasil. Tá? Segura. Que eu sei que é difícil ouvir isso, mas é a realidade. O LQD, sozinho já dá pau na nossa renda fixa. Só ele. Tem outros também tão bons, com rentabilidade tão boa, mas o LQD, ele tem uma qualidade aqui corporativa muito boa. E como ele tem? Se vocês repararem aqui, são empresas de segmentos diferentes. Então, vamos pensar o seguinte. Apple, Microsoft são empresas de tecnologia. JP Morgan é empresa financeira. A Amazon é varejo americano. Goldman Sachs, empresa financeira. Setores diferentes. Tem empresas de elétrica, saneamento. É que nos Estados Unidos, os maiores setores são tecnologia, que aqui no Brasil nós somos defasados, a gente quase não tem tecnologia, não na quantidade que eles têm. Tanto é que lembra, quando a gente doa ações brasileiras, você quase não tem ações brasileiras de tecnologia. Aqui a gente tem um BEST, bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação. Lá, o setor mais importante deles é tecnologia, bancário e financeiro, né? Porque lá são separados, bancário é uma coisa, financeiro é outro. Você tem, então, tecnologia, bancário, financeiras, aí sim. Vem elétricas, varejo, não é saneamento, tá? Então, aqui dentro do LQD, você vai ter empresas de setores diferentes. Então, por exemplo, se o setor financeiro americano estiver passando por um problema, o LQD não vai sofrer tanto porque ele tem empresas de outros setores. Então, se os outros setores estiverem indo bem, mesmo que o setor financeiro estiver mal, isso vai dar um equilíbrio para a carteira. O LQD, por si só, já é uma carteira de investimentos. Tá? Então, o risco de você tomar um calote é bem menor. Bem menor. Tá? Para não dizer nulo, porque a gente não pode falar que existe risco nulo em nenhuma aplicação. Olha só como funciona o LQD. Então, aqui eu trouxe algumas empresas que fazem parte do LQD. Então, as maiores posições. Tá? Então, dentro dele tem JP Morgan Chase Company, Banco da American Corp, Morgan Stanley, Grupo Goldman Sachs, Wells Fargo e Company,
Corporação Oracle. A Oracle está entrando muito forte no Brasil, inclusive com produtos de tecnologia. A gente tem o Citigroup, a gente tem a Verizon, a gente tem o Grupo Unido da Saúde, então tem empresa aqui do ramo de saúde também. A gente tem o AT&T, que é empresa de tecnologia. E isso você tem cada um, e aqui a gente vai falar que tem, deixa eu ver, 2, 5, 10. Aqui são só 10 empresas, mas tem muito mais dentro dele. É que essas são as 10 maiores posições dentro dele, mas tem muito mais. É como se ao invés de você comprar uma debênture de cada título, né, de cada empresa, você comprou o LQD, que dentro dela tem tudo isso. Tá? Dentro dele tem bancário, representando 23,20%. Isso aqui é um portfólio, gente. Isso aqui é um portfólio montado. Você tem 23,20% de setor bancário, você tem 17,78% de consumidor não cíclico, são empresas de varejo, né? Você tem 11,01% em tecnologia, 10,95% em comunicação, 8,32% em energia, 7,26% em consumo cíclico, alimento. Você tem 4,85% em bens de capital, 4,47% em seguro, 3,92% em elétricos, 1,85% em indústria básica, 1,58% em transporte e 1,25% em corretoras e gestores de ativos e bolsas. Ou seja, quando você compra $10 da liquidez, tem tudo isso. Tudo isso. Para você ter tudo isso aqui separado no Brasil, você vai ter que desembolsar, eu acho que pelo menos uns R$10.000. Tá? E tem empresas que nem tem aqui no nosso país. Então, tem outras coisas que contam, não é só o preço, mas a qualidade das empresas, quem são essas empresas. Então, se você der um Google e pesquisar sobre cada uma dessas empresas, você vai ver o tamanho das empresas que nós estamos falando. Então, quando você pega $10, você não tem noção do potencial que isso traz para o seu dinheiro. Tá? E olha, essa é uma informação bem nova, tá? Porque eu peguei essa informação ontem para colocar aqui na apresentação, dia 13 de fevereiro, para vocês. Certo? Lembrando que se você clicar, você vai direto para a página da aplicação. Então, quando eu clico nela, ele me traz para cá, ó, para o site do Shares, que é a aplicação dela. Tá? E aqui você consegue ver tudo, ó. Por que o LQD? Exposição a uma ampla gama de títulos corporativos de grau de investimento dos Estados Unidos. Acesso a mais de 1.000 títulos corporativos de alta qualidade em um único fundo. Então, você está comprando ali uma debênture americana, vamos falar assim, que eu acho que fica mais plausível para o que a gente está estudando, que tem mais de 1.000 aplicações dentro dela. Objetivo de investimento: o Shares e Box Investment Grade Corporate Bond ETF busca rastrear os resultados de investimentos de um índice composto por títulos corporativos com grau de investimentos denominados em dólares americanos. Aqui é para falar que é a qualidade americana. Aqui você consegue ver algumas informações interessantes, como, por exemplo, cotação. Então, se você tivesse colocado $10.000, hoje você teria algo, cerca de $20.000, mais ou menos, teria dobrado o seu dinheiro de dezembro de 2009 a dezembro de 2019. Então, em 10 anos, teria multiplicado seu dinheiro por 2. Tá? Aqui embaixo ele vai falar um pouquinho mais sobre as principais características. Então, você tem aqui, ó, preço de fechamento, $107,99. A gente tem aqui, ó, volume diário. Lembra que eu falei para vocês que é interessante que as aplicações tenham mais de R$1.000 ou mais de 1 milhão em negociação por dia? Ele tem 14 milhões em volume de negociação por dia. Tá? Ele tem uma distribuição de dividendos mensal. E mais para baixo tem algumas outras características. Olha só. Rendimento. Ó, o rendimento foi de 4,42% ao ano. Tá? É o dividend yield dele. Certo? Características de sustentabilidade. Aí tem o grau de risco. Olha só. Classificações de fundos. Ele é um AAA. Mais para baixo, envolvimento empresarial. E aí ele vai trazer o detalhamento para você. Tá? Eu vou deixar isso daqui para vocês estudarem, porque tem muita informação para a gente não levar muito tempo na nossa aula também. Tá? Aqui, como eu disse, eu trouxe os principais emissores, só os 10. E se você passar o mouse em cima, você consegue ver o percentual que cada um representa dentro do portfólio. Mas você pode ver todos. Ó. Quando você clica em todos, ele vai mostrar a lista para você. Ó.
São só 286 páginas para você olhar. Só 286. Ele fala classes ativos, ó, renda fixa. Tem também o valor de mercado de cada empresa, ó. Então, olha só. Só tem 286 páginas para você olhar. Ou seja, as maiores empresas do mundo estão aqui dentro, né? Então, com os 10 dólares, você consegue se expor a tudo isso. Aqui tem a setorização, como eu mostrei para vocês. Aqui você consegue ver a qualidade do crédito. Então, a maior parte aqui está em classificação B e classificação A, tá? Quando aparece aqui uma classificação, é a classificação A, tá? Então, a maior parte do portfólio é classe A e triplo B. A maior parte do portfólio. Então, a gente está falando de 90,40%. 90,40% das aplicações tem nota A e triplo B. Certo? Então, você consegue ver isso daqui. Você consegue ver a maturidade. A maturidade é o vencimento dos títulos. Porque lembra, dentro desta aplicação tem títulos com vencimento. A maior parte tem 27,19%, vai vencer só daqui 27 anos. Ou seja, isso daqui é para você levar para longo prazo. Tá? Os menores percentuais são, deixa eu ver aqui, para 10 e 15 anos. 6,25%. Você tem aqui também 2 e 3 anos, né? 0,11% e 0,04%, que é bem pouquinho, mas os maiores vencimentos vão ser entre 3 e 5 anos e mais de 20 anos. Por que isso é importante? Porque você vai conseguir, por exemplo, entender a periodicidade que ele vai pagar dividendo, como que ele vai pagar. Aqui você vai ter fichas informativas, prospecto, documentos financeiros, só que o problema é que isso aqui vai estar tudo em inglês, tá? Então, você pode pegar, baixar os documentos e estudar, pegar, jogando, copiando e colando dentro do Google, certo? Então, você consegue ver aqui, ó, os setores, como está sendo distribuído, e que o maior é bancário, tá? Mas ele é bem diversificado. Deixa eu passar aqui para o ladinho. Como funciona a rentabilidade da LQD? A rentabilidade da LQD vem de duas formas principais. Pagamento de juros, que são os dividendos. Então, quando você compra esse ETF, você vai ganhar ali o pagamento de dividendo. E valorização no mercado. Quando você compra uma cota e ela se valoriza, você vai ganhar com a valorização também. Assim como você perde dinheiro se ele se desvaloriza. E vale ressaltar mais uma vez que você só perde dinheiro se você vender. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa do mercado nacional. Eu só perco dinheiro numa aplicação se eu vender. Tá? No momento que ela está em queda. Então, quando as taxas de juros caem, o preço do LQD tende a subir. Quando as taxas de juros sobem, o preço do LQD tende a cair. Tá? Então, hoje, por exemplo, você pode perceber que está na casa de 107 dólares e alguma coisa, caiu um pouquinho. Por quê? A taxa de juros está alta. Então, isso mostra um desconto para a gente comprar também. Um exemplo, se o investidor comprou o LQD por 100 dólares e vendeu por 110, ele ganhou 10% de valorização, além dos dividendos recebidos. É a mesma coisa da nossa renda fixa. A diferença é que a nossa renda fixa não paga dividendo. Aqui paga. Tá? Então, a gente fala aqui no Brasil, para você ganhar com valorização em dividendos, tem que ir para a Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários. Só que na renda fixa americana, você também consegue ganhar do mesmo jeito, diferente da nossa. Você ganha lá nos Estados Unidos com a valorização que você comprou, mais os dividendos. Aqui não, você só ganha a valorização. Tá? Então, por exemplo, digamos que aqui, dentro de um ano, ele saiu de 100 dólares para 110. Você ganhou 10% de valorização. 10 dólares. Mas ele também distribuiu 1 dólar por mês. Então, são 12 dólares. Então, você ganhou 10 dólares de valorização mais 12 dólares de dividendo. No fim do dia, você ganhou 22% de valorização do seu patrimônio. Tá? Então, a gente consegue enxergar aí que você vai ganhar de duas formas. Dividendo e valorização. Coisa que aqui no Brasil, para renda fixa, nós não temos. Vantagens do LQD, diversificação em títulos corporativos. Em vez de comprar um único título, o investidor tem exposição a centenas de títulos de diferentes empresas. A gente viu 1000 empresas, né? Liquidez e facilidade. Como o LQD é um ETF, ele pode ser negociado em bolsa de valores como uma ação comum. Você pode comprar e vender a hora que você quiser. Menor risco comparado às ações. Bonds corporativos são menos voláteis do que ações. Conforto
conforme mais estabilidade ao portfólio. Na verdade, é isso mesmo, é conforto mais estabilidade ao portfólio. Você fica mais confortável, porque é uma aplicação mais segura, mais rentável, não oscila como a bolsa de valores e traz mais estabilidade ao seu portfólio. Pagamento mensal de dividendos, ideal para quem busca renda passiva, menor risco de crédito, apenas empresas de alta qualidade fazem parte do ETF. O LQD é um investimento para quem busca equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Então, ao invés de comprar um monte de coisa picada na renda fixa, você vai comprar o LQD. Tá? E como você viu, ele tem um bom histórico. Mas, como toda aplicação, ele também vai ter riscos. Riscos que o LQD pode trazer. Risco da taxa de juros. Se a taxa de juros americana subir, ele vai pagar menos. Risco de crédito. As empresas que estão dentro dele podem dar um calote e isso prejudicar a aplicação. Risco cambial para os brasileiros, porque o câmbio está muito alto para a gente. Volatilidade menor que ações, mas ainda presente. Então, por mais que ele seja menos arriscado, são empresas, vai haver um risco. Só que se a gente coloca comparado ao Brasil, você tem um risco quase zero, se comparado à nossa economia. Para mitigar esses riscos, muitos investidores combinam o LQD com outros ativos de renda fixa e variável. Então, aqui a gente está falando basicamente de... Você vai ter os títulos do Tesouro americano, você vai ter o LQD como renda fixa privada, e você vai ter ações e fundos imobiliários americanos também, para que você consiga ter uma carteira mais diversificada, menos arriscada, e óbvio, né? Você vai ter investimentos no Brasil, você vai ter investimentos de renda fixa, de renda variável. Então, perceba, se você segue uma estratégia de comprar um pouco de cada coisa, o LQD vai ser uma parcela muito pequena dos seus investimentos. Agora, se você concentrar todo o seu dinheiro nele, você vai correr mais risco, tá? Então, aqui vale o que a gente falou nas outras aulas. Conforme nós fomos avançando aqui durante o curso, vocês viram várias aplicações, várias. Renda fixa de título público, tesouro direto, renda fixa de título privado, renda fixa privada. Você teve ações, fundos imobiliários na Bolsa Brasileira. Agora você está tendo acesso ao Tesouro Americano, à renda fixa americana. O ideal é que você diversifique entre eles. Você não compre 100% de alguma coisa. Tá? Porque por mais que uma aplicação seja muito segura, o Tesouro Americano é o mais seguro do mundo. Mesmo assim, você tem que tomar um pouco de cuidado. Então, nada é bom ficar 100% concentrado em uma única aplicação. Certo? Estratégias de uso do LQD na carteira de investimentos. Aí eu vou falar da minha estratégia, que eu acho que é interessante para vocês também. Renda passiva em dólar. Investidores que buscam dividendos podem usar o LQD para gerar renda mensal, porque ele paga todo mês. Proteção contra crises, porque dentro dele tem muitos títulos diferentes, então não importa qual é o setor, você vai conseguir um equilíbrio muito melhor. Diversificação internacional e com pouco dinheiro, você vai se expor a 1.000 empresas de renda fixa com $10. Então, isso faz uma baita de uma diferença. Aproveitar queda dos juros. Então, quando você vê o juros americano cair, ele vai se valorizar. E quando você vê a taxa de juros aumentando, como é o previsto agora nos próximos meses, você vai ver ele cair. Então, nós também estamos no momento de compra dessa aplicação. Muitos investidores investem no LQD com ações e outros ETFs para criar um portfólio equilibrado. Tá? Então, você vai ter tesouro, você vai ter o LQD, você vai ter ações, fundos imobiliários, internacional, mas também vai ter investimentos de renda fixa e renda variável nacional para ter um portfólio equilibrado. E quando eu estiver chegando perto aqui da parte de investimento internacional, eu vou mostrar um portfólio que aí tem tudo. Aí tem renda fixa brasileira, título público, privado, renda variável nacional, ações, fundos imobiliários, vai ter investimento de renda fixa americana, tesouro direto, renda variável. Então, vou mostrar um portfólio final para vocês, até porque a avaliação final de vocês é montagem de portfólio, tá? Então, eu vou mostrar o que é um portfólio equilibrado mais para frente. Sobre os dividendos, a gente consegue ver uma periodicidade, então ele paga de forma mensal, como eu disse, ele paga dividendos desde 2002, ele paga dividendos aí na casa dos 40 centavos de dólar todo mês. Também tem essa cultura de em dezembro fazer 2 pagamentos, em janeiro ele não paga, porque ele adiantou. Você consegue ver aqui que tem uma periodicidade muito bacana e uma previsibilidade de dividendos. Isso é porque as empresas que estão dentro dele pagam regularmente. Vocês viram que são contratos de 10, 15, 20 anos. Então, durante 10, 15, 20 anos, os emissores, né, os títulos vêm pagando
essa rentabilidade. Então, você tem essa previsibilidade maior de renda. Então, você consegue ver aqui, ó, um rendimento bem bacana aí ao longo dos anos. Então, são 23 anos de pagamento de dividendos, tá? Mesma coisa aqui na questão das datas de pagamento. Geralmente, ele vai pagar mais ou menos até o 5º dia útil do mês. Renda em dólar. Quando o dinheiro cai na sua conta, é descontado 30% de imposto de renda e você recebe a diferença. Se você compra proporcional, 10 dólares, e vai aumentando, o dividendo também vai aumentando. Então, ele é uma ótima alternativa para você começar a investir na renda fixa americana com pouco dinheiro. Bruno, e como eu compro? Do mesmo jeitinho da compra do ETF do Tesouro Bio, que eu deixei na aula passada. É a mesma coisa, só que ao invés de você digitar Bio, você vai digitar LQD. O único cuidado que você vai ter que tomar é aqui, ó. LQD. Deixa ele buscar aqui pra gente. Repara que tem vários, né? Não tem um LQD, tem vários. Você vai fazer a mesma coisa que eu falei do Tesouro. Você vai olhar o que é uma letra única, um código único, ó, LQD. E shares, e box, investment, grade, corporate, bonds, ETF. Repara que os outros têm sempre uma letra a mais, né? 4 letras. O LQD é só 3 letras. E aí também é mais caro, porque tem mais coisas dentro dele, né? Tem 1000 aplicações. Então, isso é uma outra forma de olhar. Porque quando você digitar lá no seu aplicativo do Inter, para comprar nos investimentos internacionais, você tem que prestar atenção, está aparecendo desse jeitinho. LQD e esse nome, tá? Se está aparecendo SLQD, LQDI, não é a aplicação. Então, toma bastante cuidado quando você for comprar. Por via das dúvidas, quando você for comprar, tira um print antes, me manda, fala, Bruno, é essa daqui que eu tenho que comprar? Que aí eu vou te ajudar, certo? Anotem suas dúvidas sobre essa aula de hoje, sobre a aula passada, e tragam para mim nas aulas individuais para que possa ajudá-las também a comprar as aplicações, certo? Então, se vocês ficaram com dúvidas aqui sobre alguma coisa específica da aplicação, traz para mim na nossa próxima aula. Essa aula tem um conteúdo complementar sobre Tesouro Americano e taxa de juros. Quando você clicar aqui, vai te levar para um e-book que você pode baixar. São todas as informações que eu falei aqui, só que um pouquinho mais detalhadas em forma de e-book para você estudar também. Mas no link da descrição do vídeo também vai ter aqui para você poder baixar, certo? Aqui, ó. Acabei não mostrando. Conteúdo complementar. Você vai baixar aqui, ó. Vai clicar aqui e vai baixar o seu e-book ou vai pegar na descrição da aula também, certo? Na próxima semana, a gente vai para a renda variável internacional. E a gente vai começar com os fundos imobiliários americanos, os REITs, ou REITs, que são os Real Investments, ou investimento real, que na tradução é fundo imobiliário. Semana que vem, então, a gente vai começar a estudar sobre os fundos imobiliários americanos, entender as particularidades, diferenças do nosso fundo imobiliário brasileiro. A gente vai entender a diversidade que existe em fundos imobiliários americanos. Vocês vão ver que são as mesmas classes que tem aqui no Brasil, só com uma quantidade muito maior, tá? E esses aqui a gente não vai precisar de ETF, a gente pode comprar o fundo imobiliário diretamente lá nos Estados Unidos, tá bom? Esse foi o nosso conteúdo de aula de hoje. Se vocês ficarem com dúvidas, me mandem mensagem. Assim que as aulas forem liberadas para vocês com os materiais, eu vou avisá-las. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A gente se vê, então, na próxima semana, no próximo sábado, com a aula de número 24. Tá bom? Beijo para vocês, muito obrigado pela aula de hoje, para quem esteve no ao vivo, para quem esteve no gravado também. Parabéns mais uma vez para todo mundo pelas avaliações, foi muito bom todo mundo, notas muito boas, melhores do que na primeira prova. E se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Quem for tentar fazer a aplicação, tiver com dúvida, me chama também, que eu estou à disposição. E vão comprando dólar aos pouquinhos, 1, 2 dólares por semana, se vocês conseguirem. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.